A assustadora visão de um fantasma de uma mulher em seu quarto, um sonho lúcido e revelador com sua falecida avó, e relatos vindos da capital federal, onde revela uma Brasília assombrada. Olá, ouvintes, esse é o podcast Assustadoramente e hoje eu vou ler para vocês 3 relatos do site Casa Fantasma e enviados no e-mail assustadoramente@outlook.com. Gente, antes de iniciar os relatos, gostaria de convidá-los para seguir o Instagram do podcast. O endereço é assustadoramente_podcast. Gosta das histórias? Você pode ajudar o canal contribuindo no Apoia-se com R$5 mensais. Se não puder contribuir, você também pode ajudar indicando o canal para um amigo e compartilhando em suas redes sociais. Acordando assustado. Eu li as outras histórias nesse site e resolvi contar uma que aconteceu comigo quando eu era bem pequeno. Aconteceu quando eu era um garotinho, crescendo em uma cidade pequena, perto da divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Eu morava em uma casa bem pequena com a minha família, e por causa da falta de quartos, eu dividia o meu quarto com a minha irmã. Foi nesse quarto onde tudo aconteceu. Em uma manhã, eu acordei pensando que seria um belo dia. Eu levantei a minha cabeça e notei uma mulher parada no pé da minha cama, completamente envolta em uma escuridão estranha, com as mãos na cintura. Eu podia perceber que era uma mulher pelo formato do corpo, porque não dava para ver mais nada. Era uma forma completamente negra, inclusive o seu rosto. A silhueta do cabelo mostrava que ele estava preso na cabeça com um coque. Ela parecia estar usando saia, mas o resto da parte de baixo estava oculta pela minha cama. Ela apenas ficou parada lá, olhando em minha direção, sem dizer nada. Bastou uma olhada que voei para debaixo das cobertas. O tempo inteiro que eu fiquei lá embaixo, eu tentei me acalmar e tentei imaginar o que podia ser aquilo que eu tinha acabado de ver. Depois de algum tempo coberto, eu criei coragem para colocar a cabeça para fora, para ver se ela ainda estava lá. Lentamente coloquei os olhos para fora da coberta e vi ela parada ali ainda, no mesmo lugar, sem se mexer, na mesma posição que estava antes. E mais uma vez eu fui para debaixo das cobertas. Enquanto tudo isso acontecia, a minha irmã estava dormindo. A cama dela era paralela à minha, bem à minha direita. Enquanto tampava a visão daquela visitante com o cobertor, eu tentava acordar a minha irmã chamando por ela. Eu não queria falar muito alto, porque parecia ser a melhor coisa a fazer naquela situação. A minha irmã continuou dormindo, apesar de eu ficar chamando por ela. Então eu decidi que era a hora de fazer alguma coisa mais drástica. Eu saí da minha cama e fui bem devagar atravessando o quarto em direção à cama da minha irmã, tampando a visão do espectro com a minha mão. Afinal, eu estava bem assustado. O meu plano era acordar a minha irmã para ela ver o que era aquilo e me explicar o que poderia ser aquela mulher completamente escura, em pé, na frente da minha cama. Como eu não podia imaginar o que poderia ser aquilo, eu achei que ela pudesse me explicar. Eu cheguei até a cama da minha irmã sem nenhum problema e eu estava para acordar ela quando eu resolvi dar mais uma olhada para ver se a aparição ainda estava lá. Eu ia me sentir um completo idiota se ela acordasse e não tivesse ninguém lá. E ela ainda estava de pé, do mesmo jeito que estava antes, e dava para perceber que o rosto dela estava virado para onde eu estava agora. Mesmo não conseguindo ver os olhos dela, eu sabia que ela estava me olhando. Ela estava me olhando desde que eu tinha saído da minha cama até chegar na cama da minha irmã. Isso me deixou apavorado mesmo, quase que em estado de choque. A única coisa que eu consegui fazer foi pular para minha cama de novo e entrar embaixo das cobertas. Eu nem cheguei a acordar minha irmã, e eu realmente me arrependo disso até hoje. Ela iria ver aquilo com os próprios olhos, e eu deixei escapar por causa do meu medo. Eu fiquei embaixo das cobertas por muito tempo, todo encolhido e tremendo. A minha mãe, depois de um tempo, veio para o meu quarto para me perguntar por que eu estava demorando tanto para me levantar e por que eu estava todo enrolado no cobertor. Quando eu coloquei a cabeça para fora da coberta, não tinha mais nada lá, só minha mãe na porta do quarto e a minha irmã ainda dormindo. E eu nunca mais voltei a ver aquela visita matinal. Esse relato foi enviado pelo Roberto de São Paulo. A Estrada do Descanso. Era uma noite bem escura. Eu caminhava por uma rua asfaltada, porém pouco iluminada, que mal dava para ver as casas daquela vizinhança. O lugar era muito arborizado.
O vento balançava as árvores e fazia rodopiar folhas secas pelo chão. Nessa época eu morava em Salvador, mas aquele lugar não parecia em nada com a minha cidade natal. Parecia que eu estava em alguma cidade ou bairro abandonado. A certa altura, notei uma residência com uma enorme porta de garagem se elevando. Olhei para o carro que dela saía e percebi que minha tia, irmã da minha mãe, estava ao volante. Mas desde quando essa tia dirigia? Perguntei a mim mesmo. Continuei acompanhando o trajeto daquele longo carro que lembrava um modelo dos anos 70, quando o mesmo projetou os faróis na estrada. Uma silhueta pálida se revelou. Parecia alguém varrendo as folhas secas no chão. Como se limpasse o caminho. Forcei a visão e num relance notei-se a minha avó, minha falecida avó. Acordei. Era um sonho e eu estava desperto naquela manhã preguiçosa de sábado. Fui até a cozinha tomar café e lá estava minha mãe. Contei tudo para ela num tom bem cético. No final emendei. Não sou de acreditar nessas coisas, mas achei que você que gosta tanto de sonhos ficaria interessada, mãe. Mãe? Mãe? Minha mãe, sem cor já, estupefata, apenas disse: Meu filho, essa noite sua tia levou os ossos da sua avó para serem enterrados na cidade onde ela nasceu, lá no interior. Desse dia em diante, passei a levar mais a sério os sonhos e seus significados. Passei a pensar na possibilidade que algo além da nossa compreensão possa operar em um nível que não somos capazes de perceber, provar ou apenas descartar. Estaria a minha falecida e amada avó limpando os caminhos para minha tia finalmente conceder aos seus ossos o merecido repouso? Bom, era isso, Daniela. Muito sucesso e felicidade em tudo para você. Abraço aos ouvintes e até mais. Relato enviado pelo Ricardo. Gente, eu recebi um e-mail de uma pessoa lá de Brasília e ele contou algumas coisas que acontecem, assim, mas ele contou de uma forma bem resumida. Na verdade, ele indicou a pauta, né? Até sugerindo que quem puder ir lá pesquisar, diz que tem muitas coisas misteriosas acontecendo. Ele relatou um caso de um segurança em um ministério. Ele disse que esse senhor, ele colocou o nome de seu Milton, disse que fazia a ronda no 3º andar. E esse seu Milton falou que um dia viu, né, através da luz da lanterna, viu uma mulher de branco. Aí ele foi verificar o que tinha acontecido, né, verificar se realmente era, se não viu mais nada, né, viu aquela mulher de relance. Ele também relatou aqui um caso de uma mulher que era viciada em trabalho e um final de semana ela foi trabalhar, atravessou a rua e foi atropelada, chegando a falecer. Aí, essa história ele falou que impressionante que o nome dessa mulher era Marta e estava no mesmo andar onde a esposa dele trabalhava e que também se chamava Marta. E isso causou um pânico imenso nele, né? Talvez ele chegou a pensar que fosse a esposa. E eles tinham casado recentemente. Bom, aqui eu não sei, eu não vi nada sobrenatural, mas outra coisa que também que ele fala é que uma moça tinha se suicidado por motivo matrimonial, diz que essa moça tinha tudo, assim, acredito que financeiramente. E diz que depois que ela se suicidou, ela foi atrás do vigia, no 7º andar. Até ele ir no anexo, né, eu acho que era a mulher de branco que ele viu, e depois tudo parou. Pois é, ele escreveu assim de forma bem resumida, mas em respeito a você que escreve, que eu vou ler, né, porque acho que não tem história ruim, né, a gente que gosta, a gente gosta, né? Mesmo se for até pela metade. Deixa eu ver o que mais que ele disse aqui. E tem outras coisas, né? Que ele relata lá no Lago Paranoá, como se fossem umas lendas, né? Vocês que são de Brasília, se puderem escrever, eu mesma não achei nada assim relatado na internet para complementar. Mas se vocês que são daí souberem dessas lendas do Lago Paranoá, que parece que tem uma cidade submersa e parece que gente morreu lá, não sei. E fala também que tem um parque da cidade, próximo ao cemitério. Eu acredito até que você já enviou um relato aqui sobre isso, né? Tinha bicicleta, pessoas que andavam de bicicleta. Eu acho que foi você que escreveu, né? Eu lembro que você falou sobre esse cemitério.
e falou que muita coisa pode ser vista lá, principalmente à noite, né? Que tudo à noite fica mais aterrorizante. Diz que tem um boneco... lembrei, realmente, você escreveu sobre esse boneco amarrado no poste e que parece que trocam de roupa, muda de roupa, não sabe quem, né? Teria que colocar uma câmera e ver quem que troca essa roupa desse boneco. Aí ele ressalta aqui que não são invenções, né? São fatos que dá pra ver o boneco no parque. Ou você manda uma foto aí pra gente desse boneco. Nunca vi o boneco se mover, mas parece que muda de posição durante o dia, né? Ele fala aqui. Ele também falou que tem um fantasma no Palácio da Alvorada, que fica tocando piano à noite. Quem será, né, que toca piano à noite? Tem outro que dizem, tem outro fantasma, né, que dizem transitar no Congresso Nacional. Muitos que trabalham lá já viram e parece que já foi filmado. Ai, gente, pena que o pessoal não solta essas imagens, né? Ele sugere aqui, seria legal os caça-fantasmas irem ver esses lugares dormir lá. É verdade, né? Acho que eles não deixam, não, questão de segurança, né? Congresso Nacional lá. O negócio lá tá tenso, né, gente? Lá tem as coisas reais, sobrenaturais, sinistras acontecendo. Dizem que tem casa que aparece de 4 em 4 anos por aí. Por aí. Onde? Lá em Brasília. Quem vai lá e entra, some. Mas eu nunca fui lá e nem fui na casa. Mas quando aparece, dá pra ver na estrutura. De longe, como se fosse bem iluminado, mas nunca vi. Talvez apareça novamente. Também interessante, né? Também eu pesquisei na internet e não achei nada disso aqui, ó. Tem que colocar as fontes aí para eu ir atrás, pesquisar. Ou você que é de Brasília já ouviu falar sobre essa visagem aqui. Aí ele fala também sobre um ônibus fantasma do tempo da aviação antiga. Ele sempre passa quase pela madrugada. Uma vez estava voltando à faculdade, ele fala que, né, estava voltando à faculdade e viu um buzu, né, o ônibus, e era bem antigo. Ele sentiu um medo interno grandioso, porque disseram que dá pra ver o motorista, e às vezes não. E lá atrás um monte de gente no vidro do fundo como quisesse gritar desespero. Menino, você viu isso? Interessante. Não sei, mas ele passa no cruzeiro e passa nas chamadas curvas da morte. Eu já ouvi na madrugada quando morava no Cruzeiro Velho. Mas nesse dia foi o primeiro dia e último que vi o tal ônibus. Menino, pois tu me escreve direito esse relato desse ônibus, é interessante. Queria fechar os olhos, fiquei surpreso e assustado, quase paralisado, mas continuei dirigindo e até passar dele, mas ele acelerou e passou novamente. Depois fui atrás, mas lá na frente não vi mais, sumiu lá na frente. Quando estava chegando em casa, sumiu. Tremi de medo, nunca tinha visto uma coisa assim. Pois é, quando veio se anota a placa pra gente checar. Uma curva da morte é uma curva fechada, chegou o motoqueiro a bater e morrer lá. É perigoso demais, principalmente quem chega na noite cansado. Geralmente essas curvas, né, tem todo lugar, toda cidade, assim, tem aquele lugar que o pessoal já chama de a Estrada da Morte, a Curva da Morte, e geralmente é bastante carregado, né? Muitas pessoas relatam visões, essas coisas, né? Eu acredito. Dizem que em uma cidade perto de Brasília, lá tem um sumidouro. E de lá, à noite, sai uma criatura. E disseram que 2 caçadores viram ele. E só saíram vivos porque o monstro parece que não gosta do dia. E voltou para seu buraco. Ai, menino, que coisa. Esse relato é engraçado, mas... Desculpa, mas porque eu achei engraçado. Sumidouro, eu não sei muito bem, mas deve ser um lugar que a água, né, escorre para lá. Ele finaliza com a palavra mistério. E, gente, se vocês souberem... se puder destrinchar essas histórias que esse rapaz me manda. Eu não sei se é rapaz, se é moça, mas sei lá, eu acho que é um rapaz. E que ele escreve, ele deixa muito no ar, né? Dá detalhe, mas eu queria saber direito dessa história do buzu que você viu, né? Com essas pessoas imagina, aquela cara de desespero colar no vidro traseiro do ônibus, né? E obrigada por escrever e quiser mandar mais historinha. E você também que estiver ouvindo, quiser mandar relato, manda no e-mail assustadoramente@outlook.com.